Irmãos, vamos a Salmo 103. Não sei se vou conseguir, mas hoje o meu alvo é comentar o salmo inteiro, fugindo um pouquinho do meu estilo predileto, que é avançar poucos versículos por cada pregação e descer bem fundo, muitas vezes até em cada palavra. Mas, despretensiosamente, eu quero ver se consigo abarcar o salmo inteiro, até para dar uma certa visão panorâmica do salmo. É outra forma de se estudar e se meditar na Bíblia, é ver panoramicamente. Não quer dizer que é melhor ou pior do que ver de uma maneira mais detalhada. São formas diferentes. Podemos até nos acostumar ou praticar, ler e estudar a Bíblia das duas formas. De maneira bem concentrada, uma lente de aumento bem grande, um microscópio, e como uma maneira bem panorâmica mesmo. O salmo é de Davi, vamos lendo aos poucos. Versículos 1 e 2 do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Um artifício interessantíssimo que Davi usa aqui é falar a si mesmo. Parece que ele estava querendo incitar a sua própria pessoa em falar em Deus, como se a consciência estivesse cobrando dele falar mais de Deus, e estivesse havendo uma certa resistência dele próprio. A pista aqui é esse não te esqueças, do versículo 2, diz tudo, bendiz de uma maneira total, plena, e cuidado, minha alma, com a ingratidão, se você for bendizer uma parte ou um pedaço a Deus, ou agradecer uma fração do que Ele tem feito a você, seja bem grata e abra mesmo que você tem para dizer para Deus. E mais, minha alma, cuidado com o bem dizer mecânico, apenas falar e falar, não, se lembre de tudo o que Ele fez, não te esqueças de todos os seus benefícios. Preste atenção. Aqui tem uma lição fantástica para nós. Quando for orar, preste atenção no que você está dizendo. Seria muito estranho você ir almoçar e agradecer a Deus por este jantar. Não está nem pensando no que está dizendo. Não ore não. Neste dia você nem ora. Com a cabeça tão longe assim, e sem pensar nem no que está dizendo, trocando uma coisa pela outra, não ore não. Pense no que Deus tem feito por você. E as suas orações, mesmo que sejam curtas, mas que elas sejam realmente fruto de um exame interior, de um exercício de memória, e mostrar por que é que você está orando a Deus, qual o motivo que você tem para estar ali. Puxe pela cabeça, puxe pela memória. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Os malefícios que tu me fizeste, Senhor, eu vou tentar esquecer, mas eu vou me lembrar mesmo dos benefícios. Tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada aí. Tudo é benefício. Deus não faz malefícios para conosco. Então a maneira de dizer isto outra forma de dizer seria, não te esqueça de nada do que Deus fez com você, ponto. Na realidade, Davi está exagerando um pouco aqui, ele está sendo quase explicativo. Não te esqueça de nada do que Ele fez com você, ou seja, só benefícios, não é minha alma, ele está falando com a alma dele, né? Não é minha alma. Então não é aqui que é para separar os benefícios de um lado e os malefícios de outro, não há malefício. Todas as coisas cooperam para o bem
são benéficas para aqueles que amam a Deus. Temos um costume infeliz de associar benefícios de Deus ou bênçãos de Deus com saúde, com dinheiro, com aumento do salário, em conseguir progredir na empresazinha, ou na empresa zona, ou num concurso que passou depois de muito estudar, ou as coisas dando bem. As doenças, as dificuldades, as demissões, as reprovações nos tais concursos e tudo mais, nós não costumamos associar como benefícios. Agora eu entendo por quê. Nós estamos nesse mundo e realmente temos um objetivo, vários objetivos na vida, e faz parte desses objetivos o progresso, e só podemos trabalhar se tivermos saúde, assim ficamos em casa. Eu sei disso, o pecado atrapalhou tudo e perturbou tudo. Eu entendo. E nós não vamos pensar em lágrimas, em dificuldades, quando estivermos no céu. Então, essa parte dos benefícios de Deus para conosco, mas que são doloridos os benefícios, e que nos arrancam lágrimas e angústias e tudo mais, essa parte, de fato, vai desaparecer no céu. Mas, enquanto isso, não nos acostumemos a achar benefícios só aquelas coisas agradáveis. Agora, você dizer que Deus faz benefícios com você e lhe abençoa, às vezes de uma forma desagradável e sofrida, tudo bem. Não é que ele é desagradável, mas o efeito em nós, claro que é desagradável, claro que é sofrido, claro que arranca lágrimas e dói fisicamente, psicologicamente, de todo jeito, é óbvio. Nós estamos aqui neste mundo assim e temos que nos acostumar com isso. Mas a ideia de bênçãos, olha, eu fico triste quando a gente comenta, eu fiz um exame, estou esperando o resultado, mas Deus é bom, não vai dar nada não. Então se der, não é bom mais não? Mas está impregnado na nossa mente. Deus é bom, o exame não vai dar nada ruim. Deus é fiel. Aí que eu fico irritado mesmo. Quando eu ouço o fiel, ele é fiel. O exame deu negativo. Não tenho câncer, não tenho problema tal. Ai, vamos estudar a Bíblia mais, gente. E vamos pensar melhor quem é esse Deus perante o qual você está orando e a quem você está se dirigindo. Pense mais, não esqueça, e procure arrancar motivos de glorificar a Deus, mesmo dentro do sofrimento, e vendo benefícios, mas vendo mesmo. Procure pedir a Deus mais capacidade para enxergar os benefícios de Deus, mesmo dentro dos problemas. Procure pedir a Deus esta visão, para que não seja de vez em quando o pastor, no domingo, prega e lembra você, e você, é. Aí você lê um livro e diz, é. Uma passagem da Bíblia e você se lembra, e é mesmo, tem que, de fato, eu tenho que me lembrar que tudo que acontece é benefício, porque Romanos 8, 28 e tal, isso deve ser uma coisa natural para você, bem natural, mesmo chorando, mas associando com bênção, não o contrário. E é porque eu queria falar do Salmo inteiro, completamente frustrada a minha tentativa, absolutamente. Estou no 2, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Aqui são coisas ruins mesmo. Iniquidades nossas, né? Enfermidades nossas, coisas que, novamente, nos lembrando do céu, vão desaparecer. Todas essas duas aqui, iniquidades, enfermidades, mas aqui nós ainda as enfrentamos, ainda praticamos. É uma desgraça, isso é ruim, veio com a queda mesmo, não tem jeito. Mas enfrentamos as duas,
tentamos evitar as duas. Infelizmente, elas estão muitas vezes juntas, e não somente juntas cronologicamente, acontecendo ao mesmo tempo. Nós pecamos aqui e adoecemos ali, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas muitas vezes elas estão interrelacionadas, talvez mais do que nós pensamos. As nossas iniquidades e a nossa doença, a nossa falta de saúde. Esse é um assunto delicado, porque ao mesmo tempo que a Bíblia garante que Deus disciplina seus filhos, claramente, como Hebreus 12, como, se não nos disciplinasse, nós não seríamos nem como filhos, mas como bastardos, seria altamente ofensivo a nós, triste, uma coisa deprimente, se Deus não nos disciplinasse. Então, Ele de fato nos disciplina. Aí vem dor, vem doença, vem tudo. Aí vem Paulo em 1 Coríntios 11 e diz que alguns irmãos que estavam lá de Corinto participando da ceia indevidamente estavam doentes e outros haviam morrido. Então nós podemos afirmar biblicamente, sim, que doenças e problemas físicos podem ser consequências diretas de certos pecados específicos. Tudo bem, este é um princípio que não se discute. Como é que aprendemos um método de termos uma certeza, uma alta dose de segurança em afirmar este sofrimento tal é por causa do pecado tal? Não dá. A Bíblia não revela um método, uma forma de nós termos essa associação. Temos apenas um princípio, mas para associar diretamente uma coisa com a outra, não temos um método. Então, eu sugeriria o seguinte: com relação a uma outra pessoa, muitíssimo cuidado, dizer, você bateu o carro hoje porque você mentiu ontem para mim. Mentiu para mim ontem, olha o carro aí, bateu o carro. E tinha esquecido do seguro ontem. Foi por isso que você bateu o carro. Não faça isso, você não tem a menor autoridade de afirmar, de pensar, de julgar, nada nesse sentido. O mínimo que você pode fazer, aliás, o máximo que você pode fazer, você perceber um irmão que anda com uma vida meio irregular como crente, e acontecendo muitas coisas com ele, ou adoecendo demais, ou parentes adoecendo, ou coisas. Acho válido, você chama o irmão e diz: irmão, eu tenho observado duas realidades na sua vida, ou pelo menos mais esta aqui, que é mais visível em mim, que são os problemas que você tem enfrentado e tudo. Quero sugerir o irmão pensar, conversar com Deus, orar, e examine a sua situação. Se há uma certa, se você vê uma certa associação, nem vê, se você lhe orienta, Deus lhe orienta nesse sentido, de lhe dar um rumo de que, de fato, poderia estar havendo uma associação. Muito delicadamente, você faria isso com o irmão e olhe lá. Com você próprio, eu não sei se tem muito sentido você ficar querendo identificar diretamente uma coisa com a outra. Eu quero desenvolver, do jeito que a gente vai orar para pedir uma visão, para enxergar mais as bênçãos de Deus, mesmo no sofrimento, eu quero adquirir uma visão para associar melhor, eu entender quando uma coisa é fruto, uma doença é fruto de um pecado. Eu não vejo não vejo vantagem nisso, não vejo benefício nisto, não vejo nada na Bíblia que nos leve a querer esse tipo de visão. A outra sim, claro, mas esse tipo de saber identificar com a outra, não vejo muito sentido. Sabe o que é muito melhor? Peque menos. Peque menos e talvez cuide da sua saúde melhor, em termos de alimentação, em termos do seu tipo de vida, o seu estresse, não sei. Mas, então, tente consertar o que você pode dos dois lados e
e alguém, você pode ser muito, muito fiel a Deus e tem poucos pecados e está muito firme na sua vida cristã e tem uma saúde muito frágil, ou o contrário. Então, não há uma regra direta. Porém, é fato. Então, quando você adoecer, não é impróprio, antes de pensar no médico, em pegar o telefone e ligar para o médico, você pensar assim: opa, senhor, alguma coisa, com algum pecado específico, que eu tenha mais cuidado, que eu confie em ti, que tu que vais me curar és tu, e me ajuda a pecar menos, se de alguma forma tem uma implicação aqui direta, ao pecar menos, obviamente, isso vai diminuir, e trate mais assim com Deus, não de uma maneira tão direta, querendo entender cada coisa, mas é fato, e uma coisa puxa a outra. E ele, curiosamente, é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, me ajuda nessas duas coisas, só tu podes me ajudar de uma maneira plena, perdoando os meus pecados. Ninguém pode perdoar meus pecados de uma maneira como tu perdoas, pode perdoar em termos humanos, alguém que eu ofendi aqui e tal, mas o perdão divino, em termos de justiça divina, só tu podes, e só tu podes me sarar de fato. Quem me sara não é o médico, não é um remédio, quem me sara és tu, e tudo foi providenciado por ti. Então, se lembre aí, dona Alma, que você tem iniquidades e enfermidades, e trate isto com Deus. Não fique envergonhado de tratar isso com Deus, não fuja de tratar isso com Deus. Eu não consigo tratar isso com Deus, porque eu morro de constrangimento. Não faça isto. Trate os seus pecados para com Deus, diretamente. Fale as suas iniquidades para com Deus. E se for caso de alistar suas iniquidades para com Deus, as que você identifica melhor, aliste-as. Mostre e diga para ele: olha aqui, senhor, olha a vergonha, senhor, isso aqui, eu te pedi ontem, eu orei ontem meia hora por causa deste problema, fiz de novo, como é que pode? Diga para ele, derrame o seu coração para ele e diz: me cura disto, me ajuda, me perdoa e sara essa minha doença da minha alma, ou sara uma doença física que porventura esteja relacionada com o pecado tal. Me ajuda nisso, mas trate com Deus. Às vezes tem acontecido em conversas no gabinete, que as pessoas chegam e abrem o coração, e falam e tal, e eu estou vendo que a pessoa está ali derramando a alma mesmo, de fato. Aí eu pergunto, e muitas vezes eu acho que eu surpreendo, no perdão assim: você tem dito isto tudinho, com esse nível de detalhes, e neste tempo que você passou aí falando comigo, já há 45 minutos, falando do seu coração, eu estou vendo que você está realmente abrindo sua alma aqui. Você gastou esse tempo todo e você falou nesse nível de detalhes com Cristo? Direto? Antes de vir aqui no meu gabinete? É uma pergunta que eu gostaria que ficasse no coração, porque mostra que quem vai ajudar, mostra que a pessoa está consciente que quem vai ajudar, quem vai perdoar o pecado, se for o caso, quem vai ajudar a sarar algum tipo de enfermidade, se for o caso, mesmo psicológica ou até espiritual, é Cristo. Então converse, se acostume a falar com Cristo. Talvez você precise até uma experiência. Posso ver, se eu quiser falar com o pastor, eu vou adiar um pouco, e o tempo que eu falaria com ele, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas que eu falaria lá com o pastor, eu vou falar com Cristo, eu e ele. Vou me trancar num lugar só eu e ele, e eu vou derramar minha alma 1 hora, 1 hora e meia diante de Cristo. Vou abrir meu coração e ver o que acontece. Não quer dizer que agora não vai mais precisar falar com ninguém mais nunca, com o pastor, coisa assim. Não. Mas experimente. Pode ser muito, muito interessante o resultado, e pode ser uma experiência riquíssima para você. Agora, é mais difícil, porque precisa se concentrar, e é mais monótono, no sentido de que não há o outro conversando, falando, não vem tão moído como uma conversa com o pastor. Um diálogo sempre é mais
interessante, é mais motivador. O outro não é assim, porque entra o aspecto mais da prática espiritual. E o Espírito de Deus estará falando com você, dialogando com você, mas de uma maneira já mais, bem mais complexa do que apenas conversando uma pessoa com a outra. Mas, gente, se alguém gostaria de ter intimidade com Deus e poder chegar e conversar assim com a alma, com a própria alma, sobre as coisas de Deus, como o Davi está falando, tem que praticar. Tem que praticar esta comunhão com Deus. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Duas coisas que não sabemos, Davi está falando do prolongamento da vida, mesmo no caso curando doenças e coisas assim, ou ressurreição para a vida eterna. Pode ser, Davi cria na vida eterna, há passagens, poucas, mas há em que ele fala de uma maneira até mais clara sobre este assunto. Então é evidente que santos do Velho Testamento criam na vida eterna, mesmo, digo, na ressurreição para a vida eterna, embora não de uma maneira tão clara como nós cremos hoje pelo Novo Testamento que nos revelou, mas eles tinham essa convicção, ou pelo menos tinham essa, não de uma maneira muito cristalina, mas essa convicção estava no coração deles. E ele fala aqui, e te coroa de graça. Esse coroa, o verbo coroar, né, não é o substantivo coroa, é o verbo coroar, que no original tem mais mesmo sentido de cercar. Ele nos cerca de graça e de misericórdia. E aqui é Davi falando para a alma dele, vai se lembrando aí, vai se lembrando, olha, eu estou só te dando umas dicas para tu se lembrar, minha alma, quando for louvando a Deus. Versículo 5, quem farta de bens a tua velhice. Essa é uma passagem difícil, e mesmo os eruditos do hebraico não chegam aqui a um veredito unânime. Alguns acham que ele literalmente seria a boca satisfeita. Ele faz a tua boca ficar satisfeita em vez de uma velhice satisfeita, uma velhice tranquila. Não sabemos, não dá para saber exatamente. Versículo 5, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O que ele quer dizer aqui, lembra muito aquela passagem de Isaías 40, em que as forças do jovem se renovam e voam como a águia e tal. Então, a ideia aqui é de uma renovação de forças. Este é o contexto aqui. Renovação de forças. Mesmo que a gente vai ficando velho e cansado, não somente na idade, mas no dia a dia da vida e na repetição de iniquidades, de pecados, de saúde e doenças, mas há uma forma muito misteriosa de Deus renovar em nós força espiritual e nos dá ânimo e nos dá uma alegria interna, fruto do Espírito Santo. E Davi está lembrando, não se esqueça, quando for louvar a Deus, desta renovação do seu espírito continuamente, independente da sua idade física, independente da sua situação nesta terra. Neste ponto, ele para de falar a sua alma, no versículo 5, e ele passa a falar de vários atributos de Deus, especialmente a misericórdia, e como é que Deus usa isso com os homens. Eu não vou ao 22, mas eu quero chegar pelo menos na metade. E diz aqui, versículo 6, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Não vou comentar, apenas dois atributos a mais, justiça e proteção. Um Deus protetor dos oprimidos, faz justiça a eles. Versículo 7, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Deus. Observe aqui, a ideia seria que a manifestação dos caminhos a Moisés seria a revelação da lei, os padrões de Deus que Deus revelou a Moisés, dando a lei. E quando fala nos feitos, ele fala na intervenção dele, nas obras, nos milagres dele na natureza, e na própria intervenção mesmo natural dele na criação dele. É interessante essas duas palavras aqui, caminhos, a revelação dos caminhos que ele revelou a Moisés, os padrões, as leis de Deus e os feitos dele, a intervenção dele. Versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele quase repete as palavras de Deus, aliás, de Moisés para Deus, lá em Êxodo 34:6, que eu não vou ler,
quando Moisés queria ver Deus, ver a face de Deus, e Deus disse: não, a minha face você não vai ver, você vai me ver por trás, nas costas. E há uma passagem, e essa passagem é muito bonita lá em Êxodo 34, quando Moisés então passa por essa experiência. Aliás, de fato, as palavras foi de Deus para Moisés, não de Moisés para Deus, mas Deus falando de si próprio. E Davi quase repete aqui. Versículos 9 e 10. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Já pensou se Deus lhe tratasse como você merece? Primeiro, ele não teria tido a paciência de lhe suportar até o dia em que você se converteu a Cristo. Já é muito ele aceitar a sua fé como um substituto do cumprimento rigoroso e total e pleno da lei dele, Deus. Ele permite que a sua fé substitua o seu cumprimento pessoal das leis dele, porque um ser humano cumpriu pessoalmente tudo, um ser humano que era ao mesmo tempo divino. Deus aceita que a sua fé neste ser humano divino, Jesus Cristo, é como se você tivesse então a justiça deste filho dele, do filho dele querido, Jesus Cristo. Então já é muito Deus aceitar que a sua fé, o mero crer no filho dele, Deus aceita isso como suficiente para lhe considerar tão justo quanto Cristo, colocando sobre você, de uma maneira totalmente sobrenatural e miraculosa, a justiça do próprio Jesus Cristo. O Espírito Santo lhe cobre de justiça, e Deus olha para você e não vê mais pecado nenhum. Cadê o mérito? Cadê merecimento seu? Não tem. Tudo é pela graça, pelo favor que Deus quer nos fazer. Não tem merecimento. Não permita que alguém diga para você, quando você for contar assim, um livramento que Deus lhe fez, e Deus faz muito conosco, né? Não, mas eu entendo Deus ter feito isso com o irmão, porque o irmão é tão fiel, o irmão merece isso de Deus. Ou, mas pare isso imediatamente, faça uma cara feia. Não precisa ser grosseiro com o irmão, ele pode estar tendo boa intenção de lhe dizer isso e tal, mas não aceite não, não aceite não. Alguém dizer que você é bem tratado por Deus, porque você merece ser bem tratado, ou merece aquele presente, merece aquilo outro, não permita não, você não merece coisa nenhuma de Deus, nem eu, merecemos a justiça dele pura, crua, ou seja, nos condenar ao inferno, porque não obedecemos coisa nenhuma do que ele mandou na sua lei, não obedecemos pessoalmente, mas em Cristo ele permitiu. Então, Davi fica aqui ele não conserva a sua ira para sempre sobre nós, não nos trata segundo os nossos pecados, não retribui consoante as nossas iniquidades, é desproporcional. A maneira como Deus me trata, mesmo com disciplina e tudo, mas é completamente desproporcional. E olha que tem crentes que quando falam, chegam bem pertinho de dizer que são quase vítimas na mão de Deus. Eu não sei porquê, pastor. Comigo acontecem essas coisas. Eu olho ao redor e não vejo isso com muita gente, mas comigo, pastor, é problema sobre problema. Eu não sei o que eu fiz, eu não entendo isto de Deus. Vamos parando com essa ladainha, porque vai já dizer que está nas mãos de um Deus meio malvado e meio exagerado ao tratar com a irmãzinha tão boazinha para Deus, tão fiel, não atrasa um dízimo, lê a Bíblia toda 4 vezes por ano e prega o Evangelho, é uma pessoa excelente, excelente esposa, excelente mãe e tudo mais. Coitadinha, estou começando a ficar meio assim com esse Deus.
Como é que tratam uma doçura dessa? De uma maneira tão rigorosa, tão dura. Pois é. Aí vem Davi dizer completamente desproporcional. A maneira que Deus nos trata é muito, muito menor do que seria vamos dizer, o correto. Não é que Deus faz o que não é correto, né? Mas se ele fosse levar a efeito, mas a misericórdia de Deus cobre isto. É muito bonito isto. Versículo 11: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Opa, aqui tem uma novidade. Grande. Versículo 11. Apareceu uma novidade e eu gostaria de perguntar qual. Davi afunilou. Agora, estava falando de uma maneira geral, pelo menos explicitamente ele não tinha tocado neste aspecto. Agora ele toca, ele afunila, e ele fala da misericórdia de Deus agora para um grupo específico de pessoas. Que grupo? Para com os que o temem. Você pode entender aqui como aqueles que têm fé em Deus, os crentes. E logo a seguir ele explica melhor quem são esses. Vou já comentar. Mas observe que ele afunilou aqui um pouco. Aliás, muito. Versículo 12. Quanto disto o Oriente do Ocidente, assim afasta de Deus, afasta de nós as nossas transgressões. Qual é a distância entre o Oriente e o Ocidente? A distância física infinita. Tecnicamente infinita. Pois essa é a distância entre nós e as nossas transgressões. Quem o afastou de nós? As nossas boas obras? Não. Deus permitiu, nos deu, melhor dizendo, uma fé tal que, como já expliquei, permite que Ele afaste de nós essas transgressões, porque colocou em nós a justiça de Cristo e nos perdoou. Versículo 13: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Comparação com o pai terreno, o amor e o cuidado de um bom pai para com o filho. Todos nós conhecemos bem o que é isto. Provavelmente tivemos um pai bom e somos bons pais, e mesmo se não somos ou não tivemos, mas vemos o exemplo de outros. Ou seja, é uma coisa que todo mundo sabe o que é um bom pai na sua relação com o seu filho. Pois bem, Deus age assim com os seus filhos e num ponto muito maior. E novamente ele diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos seres humanos inteiros, dos que o temem. De novo ele afunila. Curiosamente, a ideia de pai com um grupo, não uma ideia de pai com a raça humana inteira. Não é com aqueles que o temem. É a esses, ou com esses que Deus desenvolve um relacionamento de pai para filho. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu vou parar aqui. Acho que é um ponto bom. Ou vontade de tudo, mas eu vou precisar de mais tempo e não adianta. Vamos deixar para domingo a segunda parte. Irmãos, até aqui vamos lembrar de momentos mais íntimos com nós mesmos. Qual foi a última vez que você conversou com a sua alma? Pastor, você acha que eu sou maluco? Eu sei que tem gente que conversa com os passarinhos, conversa com as flores e tudo isso, eu sei que tem mesmo. Mas conversar com a própria alma, essa aí você não vai me ver nunca. Que pena. Que pena. Você não sabe o que você está perdendo em termos de comunhão com Deus, porque precede a comunhão com Deus esse tipo de atitude que nós temos. Muitas vezes não temos nem tempo para conhecer a nossa própria alma. Já pensou nisso? Você não se conhece bem. Você não tem intimidade com você mesmo. É uma coisa estranha isso.
Quando eu era menino, tinha um primo que gostava de dizer, não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Ficou isso na minha cabeça. Eu tinha 15 anos de idade, meu primo gostava muito de dizer isso, não sei por que ele dizia isto. Hoje é ateu, coitado. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Não para, porque se parar, pensa. Se pensar, vai dar problema. E hoje é muito comum esse tipo de filosofia. À medida que a vida vai ficando mais atribulada, mais complicada, as pessoas não querem, não podem parar. Não podem, não querem, porque se parar, vão pensar. E vão entender quem eles são. E vão ter perguntas que não sabem responder. E vai gerar angústia, muita angústia. Então não quer olhar para dentro de si. Não quer intimidade consigo mesmo. E acaba sendo um estranho. Você convive com um estranho, e esse estranho é sua alma. Davi não era estranho com a alma dele. Olha o papo aqui. Olha, você bendiga a Deus, dona alma, e você seja honesta com ele, e você não se esqueça disso. E você não bendiga de uma maneira mecânica, e você não se esqueça disso. Uma conversa, parece dois amigos conversando. Seja amigo da sua própria alma. Mas... E às vezes sendo duro, porque amigos como dois ferros, às vezes se afiam, né? Então Davi aqui está sendo meio durinho com a alma dele, mas veja a amizade, veja a união entre Davi e a alma dele. Posso estar dizendo uma coisa muito estranha para você, o pastor Baruno é meio estranho hoje. Tá bom, mas os que entendem o conceito disso aí, eu acho que tem muito o que ganhar. Porque estou tirando da Bíblia a experiência de Davi. Então, procure aprender a conversar com a sua própria alma, não só por conversar. Não é só um aprofundamento interno, sem motivo, e que pode gerar mesmo depressão, ou coisa assim. Uma conversa com sua alma, só por conversar mesmo, por você ir mais fundo, sem um propósito definido. Talvez não seja realmente, talvez não creio que seja saudável. Mas quando você faz isto, e tendo Deus como a base, com o objetivo de você e sua alma, ou seja, você mesmo, louvar a Deus melhor, e entender um pouco melhor a Deus, e ter uma melhor comunhão com Deus, vá fundo, com seus problemas, suas dificuldades, seus grilos, suas angústias, suas ansiedades, suas perguntas não respondidas, vá fundo, muito fundo, você e você mesmo, pode descer fundo, com o objetivo, esse é o ponto principal, com o objetivo de derramar tudo diante de Deus, de louvar a Deus por todos os benefícios, por todas as bênçãos, por tudo que Ele é, aí vai. Não há introspecção pura e simples, que não é aconselhável. Mas jogue Deus dentro, não é nem jogue, considere Deus como a base de tudo, pode ir fundo, e você vai ver como você vai ser uma pessoa muito melhor suportável para você própria. Porque tem gente que odeia a si mesmo, que não gosta de si próprio, acha desagradável conviver consigo mesmo. Como é que resolve isto? A melhor maneira de resolver isto é conversando com Deus e se jogando diante de Deus. Se houver algum pedido de ajuda na medicina, psiquiatria, ou medicina, remédios e tal, não sou contra isso não. Às vezes é necessário, às vezes pelo menos provisoriamente importante, tudo bem. E vem de Deus também, de uma maneira geral, as coisas que Deus criou, remédios e tudo mais. Porém, fazer isto sem a base, que é colocar o coração diante de Deus, você e sua alma bem juntinho, um espetáculo. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender estas coisas e praticar. Muito obrigado por Davi e sua alma. Nos deram grandes lições hoje. Que nós sejamos mais amigos das nossas próprias almas. Conversemos mais com elas. Digamos coisas duras quando for necessário. Mas sempre com o objetivo de Te louvar
te ser grato e te bendizer continuamente. E sempre pensando em Cristo, que pagou os nossos pecados, morreu por nós, nos permite te chamar de Pai e chamá-lo de nosso querido Salvador. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.